Ligado na cidade. Hoje, terça-feira, é dia da nossa colunista, a Patrícia Rossi. Quero já desejar uma ótima tarde para você e agradecer sua presença mais uma vez, Paty. Oi, é sempre um prazer e uma grande honra. E hoje o Éden está aqui, olha que bacana. Aí você fica mais feliz a gente ainda, fica né? Porque realmente tá sempre mais cobrando, motivada, né? Boa tarde, Éden, João, o módulo, Rô e toda a nossa audiência que nos ouve e nos acompanha. Que bom, olha, hoje nós vamos falar, pessoal, sobre comportamento e casamento dourado. Já quero começar perguntando, claro, o que é casamento dourado? Patrícia, tem prateado, enfim, explica pra gente. O casamento dourado, Rô, é todas as pessoas que fizeram as bodas de ouro, que já tem mais de 50 anos, eles são considerados na era do casamento dourado. Mas o que chama atenção é que a tendência atual hoje são dos novos casais que estão aí casados há 10, 15, 20 anos, que estão se preparando para ter o casamento dourado, coisa que no passado não se tinha essa preocupação, né? Então a gente ouve falar muito da síndrome do ninho vazio, a gente ouve falar do divórcio grisalho, que nós já tratamos desses Sim. dois assuntos. Então por que eu quis trazer o casamento dourado? Justamente por conta da preparação. Você tem aí essas pessoas que já fizeram as bodas de ouro, já estão vivendo no casamento dourado, mas também é um título, um termo que está sendo incorporado hoje para essas pessoas que estão, para os casais que estão focados em se tornar e entrar na era do casamento dourado. Então existe uma preocupação para a preparação desse relacionamento, coisa que não era pensado antes. É verdade, né? Assim como existe casamento prateado, né? Exato. Bodas de prata, Exato. 25 anos, dourados, Exato. 50 anos, eu estava comentando com ela, é uma vida, né? Isso. 50 anos é uma vida ao lado de uma outra pessoa. Eu tive a honra, Deus me deu esse privilégio de fazer, eu e o meu irmão, uma bela festa de bodas de ouro para os meus pais, um exemplo de casal, mas 50 anos juntos e foi muito bonito. É que antes o casamento ele era visto de uma forma totalmente diferente de hoje. Hoje em dia são pouquíssimos os relacionamentos, os casais que eles querem realmente investir na relação. Então hoje você entra num casamento e sem nenhuma preocupação de ter um investimento nesse relacionamento. As primeiras crises que acontecem, o casal já fala, então vamos separar, enfim. Então, quando você vê esse movimento do casamento dourado, de casais aí, que realmente eles estão casados e investem no relacionamento para que eles tenham essa longevidade, né, essa durabilidade, a gente fala do casamento dourado, que são 50 anos, e a boda de vinho, que é 70 anos. Então Sim. Você já pensou que coisa maravilhosa você ter aí um relacionamento de 50 anos de casado, 70 anos de casado? É um desafio. O Éden mesmo participou de uma celebração de 60 anos de casado. Que legal, né? Exatamente. Neste fim de semana eu tive a oportunidade de celebrar bodas de diamante, são 60 anos de casado. Maravilhoso. Então o casal casou em 1963. E se a gente for colocar na ponta do lápis os acontecimentos da humanidade nesses últimos 60 anos, ou seja, o que este casamento aguentou, vamos dizer assim, Resistiu. passou, Enfrentou, resistiu, né? enfrentou. De todas as modernizações, imagine só para trazer um exemplo, uma mulher, em 1963, uma moça, ela faria um curso de noivas para se casar. E o futuro dela era ser mãe, esposa e mãe. Dona de casa. Dona de casa. Exato. No máximo, se ela tivesse já o curso de normalista, ser professora ou trabalhar na área de saúde, mas raríssimas exceções. A maioria das moças em 63 se preparava exclusivamente para o casamento. Com 15 anos fazia o baile de debutante. Sim. E já começava a se preparar um enxoval para poder casar e cuidar do marido e dos filhos como uma esposa ideal. Hoje, né? 60 anos depois, se você conversar com a maioria das moças, elas primeiro vão dizer para você que elas vão se preparar profissionalmente para depois pensar no casamento. Quer dizer, olha como mudou. Verdade. Só trazendo pelo aspecto feminino, né? E o masculino, ele tinha responsabilidade exclusiva praticamente de ser o provedor. Manter
Ser uma na família. exato. E hoje em dia já não é mais assim. Há o compartilhamento de inúmeras tarefas. Quando não, a mulher é o arrimo de família, Sim, né? entre Em outras inversão coisas. de casais. Mas trazendo agora para o casamento dourado, né? Que verdade. hoje em dia os casais se preparam. Eles se preparam. E eu vejo uma coisa também, Patrícia, desculpa, já que eu estou aqui, você falou que gostou da minha presença. Lógico. O que eu percebo também nos casais que estão ali com mais de 20, eu estou beirando os 30 anos de casado já, casei novinho também, viu gente? Mas o que eu vejo desses casais é que eles estão se preparando para viver a vida que eles não puderam quando casaram. Muitos dos casais tiveram filhos logo no início do casamento, não tiveram oportunidade de viver a dois, e aí com o passar do tempo os filhos crescem, acabam se estabilizando e o casal acaba se tornando sozinho. E ao invés do ninho ser vazio pela falta dos filhos, o ninho fica vazio porque os pais saem para viajar. E aí vão aproveitar a vida viajando com o casal, que eu acho que até fortalece o relacionamento. Quando existe a preparação para isso. Quando você está se preparando, que nem essa grande maioria que está muito focada nesse casamento dourado, existe essa preparação. Então, o que difere antes, né? Você falou aí de 63, eu sou de 67. Então, realmente eu fui preparada para casar. A minha vida aconteceu depois do casamento. Eu fui estudar depois que eu me casei, eu fui fazer minha faculdade depois que eu me casei. Sim. Então, a vida acontece depois do casamento, na minha época, né? Então, o que a Eden falou, realmente sim, a gente era preparada somente pro casamento. E aí o que acontece? Nesse período, a mulher ela não pensava numa separação. Existia o investimento no casamento. Olha, ele te bate? Não. Ele deixa faltar alguma coisa na sua casa? Não. Então você tem que ficar casado. Só que a geração de hoje, elas não pensam nisso. Então, quando você vê esse movimento do casamento dourado, de casais que realmente eles entendem que eles se casaram há 10 anos atrás e que hoje são diferentes de 10 anos atrás, mas estão investindo aí para que, a hora que os filhos estiverem crescidos, eles entenderem que existe uma relação entre casais, né? Existe o papel e a função de pai, é muito importante a gente saber qual é o momento do relacionamento familiar que nós estamos vivendo, se é na função, se é no papel, porque se nós estamos no papel de pais, nós temos cada vez mais que investir no casamento, porque logo, logo os filhos estão saindo. Se você investiu na relação, não existe a síndrome do ninho vazio, então passam com a maior tranquilidade isso. Se também investindo na relação não teve a síndrome do ninho vazio, dificilmente vai haver um casamento, um divórcio grisalho, porque houve um investimento na relação. Então, uma das coisas que eu sempre falei para o meu marido, né, eu sempre falei para o Edson, a gente vai estipular uma data para os filhos da gente ficar em casa. Passou dessa data, tá casado ou não, tem que ir embora. Porque a gente tem que viver o nosso relacionamento de casais. Verdade. Né? E a gente investiu muito nisso. Tanto é que o Edson sentiu um pouco mais do que eu. Eu não senti. De jeito nenhum não senti. Eu estava preparada para viver uma vida de casal. Eu montei a minha casa para ser uma casa de casal. Para receber os netos e os filhos ali, né? Que a gente recebe, claro. Né? Mas eles não estão ali mais com a gente. Então, esse movimento, ele traz muito isso. A clareza de você entender que você tem um momento que você é pai e mãe, mas que você tem que ser marido e mulher e separar bem os papéis, né? Investir muito nessa relação e depois se preparar para ser somente um casal. Que é maravilhoso, porque você está maduro, você já tem uma estabilidade financeira, você vai investir, você vai viajar, você vai passear, você vai fazer aquilo que você não fez no início do relacionamento, que é natural, né? É extremamente natural. E tem dicas, né, para um casamento feliz, para que ele dure mais, né, Patrícia? Tem. Rapidinho, porque o João tem uma notícia para trazer que eu quero até compartilhar com você, por favor. Tem sim. A principal dica, investir no relacionamento do casal. Saber que você é pai e você é mãe, mas antes de ser pai e mãe, você é marido e mulher, então você tem que investir, você tem que ter um tempo para você namorar, você tem que ter um tempo para você passear de mão dada, para você ir no cinema, para você assistir um filme, para você ouvir uma música, para você investir no relacionamento. Então a dica principal é, invista no relacionamento para que você se torne realmente, tenha um casamento dourado, aí longevo, né, com muitos e muitos anos, porque é bom. Né? Que nem dizia minha avó, não adianta você mudar
de marido ou de mulher, porque os problemas serão os mesmos. Então, resolve com o teu relacionamento atual e tenha maturidade para você viver essa relação. Invista Isso, nessa claro, vida. precisa de preparo que vem através do nosso Isso. autoconhecimento. Exato, sempre. Autoconhecimento. João, por favor, o João quer trazer uma notícia aí? Acho que dá tempo, a gente tem mais 2 minutinhos antes do encerramento, João. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara Federal aprovou por 12 votos a 5, nesta terça-feira, um projeto que tem o objetivo de proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Inclusive, o texto agora segue para as Comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça da Casa, a CCJ. O texto que foi aprovado na comissão foi apresentado em 2007, portanto, antes de o Supremo Tribunal Federal permitir as uniões homoafetivas e desengavetado agora em 2023, Rosana. Qual a sua opinião, Paty? Você Se bem que é uma comissão, né? O que eu penso sobre isso, né? Já foi muito falado. Casamento, ele só pode existir em pessoas de sexos diferentes, homem e mulher. Mas eu entendo... Que inclusive está na Constituição. Isso, mas eu entendo que se tem que haver, sim, uma estabilidade dessa união. Ela só não tem como ser chamada de casamento, mas ela tem que haver uma estabilidade justamente para proteger o casal, né? Quem é do casal. Então, imagine você tem uma relação homoafetiva, uma pessoa falece, ela tem que gozar dos mesmos benefícios que a outra, né? Que um casal. Mas casamento, você não pode nem empregar essa palavra, né? O Éden, ele é advogado, com certeza ele vai validar, porque pela Constituição o casamento é casal e mulher. Então não dá para se estabelecer e colocar como casamento, mas sim uma união estável, sim. E aí também é uma questão só de palavras, né, Sim, gente? claro. Que eu acho que 1 minuto, Éden. Seguinte, não passa pela Comissão de Constituição e Justiça esse projeto de lei. O Éden é Não advogado. passa pela Comissão de Direitos Humanos esse projeto de lei e o Lira não vai pautar. Então, serve de notícia, mas não vai resolver porque já tem posicionamento pacífico do Supremo E Tribunal deixa Federal. o povo viver em paz, porque tem tanta demanda importante nesse país. Deixa cada um viver a vida dele em paz com quem ele quiser. É uma Exatamente. questão só de nomenclatura, se você parar para avaliar, né? Então, para que ficar perdendo tempo dessa questão? É casamento? É união estável. Se traz os mesmos benefícios, não tem nomenclatura. Não faz Paty, sentido. um beijo. Até a próxima Beijão, terça. fiquem Obrigada. todos com Deus e sejam todos abençoados. Ligado na cidade.